Bruno, para você, Lance Armstrong é herói ou vilão? Ele é o maior ciclista de todos os tempos? Eu ouço bastante essas duas perguntas das pessoas que começam a acompanhar o ciclismo. Vou responder aqui para vocês, tá? Até porque essas perguntas voltaram a ser feitas para mim no momento da exibição do documentário Lance. Não sei se vocês acompanharam, mas é o documentário da ESPN, da série 30 for 30. Se vocês não viram, baixem no ESPN App, porque o documentário é absolutamente espetacular. Então eu respondo para vocês, mas quero também que vocês respondam para mim, aqui nos comentários, tá? Para você, Lance Armstrong, o cowboy, é herói ou vilão? Deixa aí nos comentários, curta o vídeo. E vamos lá, vamos responder. Partiu! Bom, me sinto muito à vontade para falar de Lance porque eu vi de perto o auge da carreira dele. Em 2004, eu fui o primeiro jornalista brasileiro na história do Tour de France credenciado para cobrir a prova. E aquela foi a temporada onde o Lance venceu pela sexta vez o Tour, quebrou um recorde histórico e para muitos ali foi o auge da carreira dele, também de popularidade, porque naquele ano ele vendeu milhões e milhões e milhões de pulseirinhas como essa daqui de sua fundação, a Livestrong. Então ali, para muitos, acabava a discussão e o Lance se tornava o maior ciclista da história. Bom, vamos lá. O Lance não é e nunca foi o maior ciclista da história deste esporte. Ele está atrás do belga Ed Merckx, dos italianos Gino Bartali e Fausto Coppi e também dos franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault. Só para começar, tá? Esses cinco aí são aí uma espécie de, são assim, santidades do ciclismo mundial. Depois vem uma outra turma com o Greg LeMond, com o próprio Felice Gimondi, com Moser, com Van Looy, tanta gente importante, o Miguel Indurain. Então, com essa turma, o Armstrong começa a conversar, Sean Kelly. Então, assim, na verdade, o Lance ele briga, ele começa a disputar para ficar entre os 10 maiores ciclistas da história, como se isso, claro, o caso de doping não tivesse aparecido. Mas muito bem, é inegável que o Lance é o maior nome, o mais popular da história desse esporte. Em determinado momento, não é exagero dizer que o norte-americano se tornou maior do que o próprio esporte, maior do que o próprio ciclismo, por toda a mídia que envolvia e por toda a sua fábula. Então, sem dúvida nenhuma, ele é o mais popular. E o ciclismo se aproveitou muito disso. Logo depois do escândalo Festina, uma equipe francesa muito tradicional que em 1998 foi flagrada em um grande esquema de doping. Muito bem, o ciclismo usou a imagem do Lance Armstrong, especialmente o Tour de France usou essa imagem para passar uma nova era, para ganhar popularidade, e isso de fato aconteceu. Mas quem acompanhava o ciclismo de perto e conhecia esses grandes nomes, essa história realmente do ciclismo, não se deixava enganar, sempre desconfiou da história do Lance Armstrong e não o colocava em um patamar acima desses outros nomes que eu citei aqui. Depois, em 2013, quando o Armstrong admite lá em entrevista à Oprah o seu esquema, o seu envolvimento com doping, aquilo foi mais ou menos que uma vitória dos fãs do ciclismo raiz contra os ciclistas modinha, vamos falar assim. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Então foi uma vitória assim dos mais tradicionais, vamos falar dessa maneira. Muito bem, naquela época eu tinha até um blog, o blog Pedaladas, saudoso blog Pedaladas, que falava bastante de ciclismo, e lá eu escrevi um post falando que o Lance estava, claro, tinha sido desmascarado, e que a casa dele tinha caído, e que nada justificava, e realmente nada justifica a maneira como ele manipulou pessoas, como ele ofendeu companheiros de equipe, como ele ofendeu a imprensa, adversários, e usou toda aquela questão do câncer para se proteger das acusações. Mas ali eu recebi um comentário que me fez enxergar um outro lado talvez dessa história. Um leitor meu falou o seguinte: Bruno, você tem razão em tudo isso que você está falando, mas eu tive câncer e sobrevivi graças à fundação do Lance. Então, por mais que esportivamente, por mais que nada justifique, por mais que ele esportivamente seja um vilão, porque isso ele não está em discussão, eu ainda agradeço muito tudo que ele fez e tudo que a fundação dele fez, porque se hoje eu estou vivo aqui, com a minha família, com os meus filhos, é graças à fundação do Lance. Então eu tive a ideia de fazer uma matéria com, digamos, a comunidade assim, que combate o câncer, que luta contra o câncer, médicos, também pacientes, para entender como eles enxergavam a confissão do norte-americano. E muitos, claro, se diziam decepcionados com a figura esportiva do atleta, mas muitos ainda agradeciam tudo que ele tinha feito. E um médico me falou o seguinte: Bruno, ninguém é
100% herói e ninguém é 100% vilão. Ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Todo mundo tem aí um pouquinho desses dois lados. E talvez o Lance seja a pessoa que melhor exemplifique como alguém pode ser tão bom e ao mesmo tempo alguém pode ser tão ruim. O Lance mesmo nesse documentário da ESPN, ele fala que usou sim o caso de câncer, o seu combate contra a doença, como um escudo. Quando ele era atacado, acusado de casos de doping, ele vinha com o caso do câncer justamente para se proteger. Mas até as pessoas que no documentário o acusam e que são contrárias a ele reconhecem que o trabalho da fundação esse foi sempre verdadeiro e que ajudou muitas pessoas e que o combate ao câncer realmente mudou de patamar depois da criação e da popularidade da Fundação Livestrong. Então realmente existe esse lado para a gente acompanhar. Agora, o mais interessante talvez dessa história é que ela não termina por aí e não termina na confissão. Recentemente, o jornal New York Post e o próprio Lance Armstrong admitiu isso em entrevista à rede NBC, que talvez hoje ele esteja até mais rico do que estava no passado, quando era um grande atleta, tinha grandes patrocinadores. Mesmo hoje, depois de ter aí pago indenizações milionárias e ter sido processado por tudo que aconteceu e pela maneira como ele mentiu. O jornal mostra que em 2009, o Lance comprou $100 mil em ações de uma empresa que estava nascendo, de aplicativo de motoristas. Muito bem, na época a empresa estava avaliada ali em cerca de $3 milhões e 700 mil. Agora, anos mais tarde, a mesma empresa vale 120 bilhões de dólares. E segundo as contas que eles fizeram, Lance teria acumulado só nesse investimento cerca de 3 bilhões de dólares. Na entrevista à NBC, o Armstrong não confirmou esse valor, mas disse que realmente esse investimento salvou a vida dele. Ele encerra o documentário da ESPN dizendo que, no fundo, casos de doping, investimentos, mas no fundo, o que vale mesmo é você à noite colocar a cabeça no travesseiro e saber conviver consigo mesmo. Ele disse que é capaz. How do you sleep at night, right? Can you live with yourself? And I can. E você?